Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus se encontra conosco. Amém. E que nós possamos nesta noite ser gratos a Deus por tudo que Deus concedeu na nossa vida durante todo o dia, desde quando nascemos até o dia que a gente descansa, até o dia de hoje, porque são bênçãos inumeráveis. Amém. Irmão, abre sua Bíblia aí no livro de 2 Crônica, né? A gente vamos meditarmos aqui nesse versículo e entender o que o sábio Salomão, né? O que o sábio Salomão quer nos dizer em 2 Crônica 7, versículo 14. Amém ou misericórdia? 14. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Grande e eterno Deus, misericordioso Pai, nós te agradecemos por nos conceder a graça, a paz, por nos conceder, ó Deus, este ano e por estarmos aqui na Tua presença. Amém. Não somos merecedores, mas o Senhor tem sido um Deus que supre as nossas necessidades. Amém. Pai eterno, nesse momento, ao abrir Tua palavra, que o Espírito Santo fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, 7, versículo 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, o sábio Salomão, ele escreveu este versículo quando ele construiu o templo ali chamado Templo de Salomão. E nesse verso, irmão, a gente vê que Salomão, ele orou e Deus aceitou a prece, Deus aceitou aquele templo que ele tinha construído. E Salomão, ele orou: se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Irmão, que esse versículo seja para esse ano de 2025, que nós possamos compreender o que Deus quer de nós. Então a gente vai estudar cada palavra dessa de acordo com a Bíblia. Então, a primeira parte diz: se o meu povo. Então vamos ver o que diz lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17. Hoje, irmão, a gente vai folhear aqui um pouquinho a Bíblia, né? Joel, capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim, diz verso 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e o noivo do seu aposento. Chore sacerdote, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e ore: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao pobre, para que as nações façam escândalo dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então, ó, o sábio Salomão, ele diz: se o meu povo, e Joel, ele diz: congregai o povo, santificai a congregação, reuni, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, a saia, a noiva do seu recâmara e o noivo do seu aposento. Chore sacerdote, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar, e ore: poupa o teu povo, ó Senhor. Então, a Bíblia diz: se o meu povo, então o meu povo
precisa fazer o quê? Se santificar. O meu povo precisa se entregar, precisa orar. Vamos ver agora o segundo versículo que diz: que se chama pelo meu nome. Vamos abrir lá agora em Lucas 6. Abre em Lucas 6, versículo 46. Vamos ver o que Lucas nos diz. Esse povo que chama pelo meu nome. 6 e o versículo 46. Amém ou misericórdia? É Lucas capítulo 6 e o versículo 46. Amém. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Então, o sábio Salomão, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí o profeta Lucas, ele diz: por que me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos mando? Então, irmão, nós precisamos a cada dia não só chamar, mas obedecer. Por isso que o sábio Salomão, ele disse: o meu povo que se chama pelo meu nome. Então Deus diz: ore, santifica o povo, a congregação, reunir os filhinhos, ore, sacerdote, poupa o teu povo, porque nós, como povo de Deus, precisa estar vivendo da forma que Deus espera. Por isso que o profeta Lucas, ele diz: porque me chama, todo mundo chama por Deus, mas obedecer é pouco, né? Vamos agora, irmão, continuando no versículo que diz: se humilhar. Vamos abrir, vai para Lucas aí de capítulo 18 agora, e vamos ver o que segunda Crônica 7,14 quer nos dizer sobre humilhar. Lucas 18, versículo 14. Amém. Diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque tudo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmão, então, quem se humilha vai ser exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Então a Bíblia diz que nós precisamos nos humilhar. Irmão, vamos agora só para Esdras, capítulo 8, versículo 21. Vamos ver qual é outra forma aqui da gente se humilhar. Esdras, fica aí perto de Neemias, Esdras, capítulo 8, versículo 21. Então vamos ver aqui outra forma de se humilhar, Esdras 8, versículo 21. Amém. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Então, uma forma de nos humilharmos, irmão, é jejuando. A Bíblia diz que Esdras ali, antes dele continuar o seu trajeto, ele fez um jejum. Então a forma, como diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então, irmão, chegou o tempo do povo começar a se humilhar, começar a se congregar, começar a se reunir, para que Deus possa ouvir e atender às nossas orações. Amém? Vamos ver agora, irmão, e orar. Vamos para Jeremias 29, versículo 12. Vamos ver o que diz agora o livro de Jeremias,
né? Fica aí perto de Ezequiel, Jeremias, capítulo 29 e o versículo 12. Diz assim: então me invocarei, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Amém. Irmão, então o povo precisa orar. Essa madrugada, irmão, a igreja adventista, ela fez uma vigília. Começou 3 horas da manhã, né? E graças a Deus eu consegui levantar às 3 da manhã e fiquei até 6 horas ouvindo, né, os pastores da nossa igreja, né? Eu não sei se eu botei até o link lá no grupo, né, da Igreja Santo Afonso. Então, para você ver, e o tema da vigília foi falando sobre oração, né? Por isso que o profeta Jeremias ele diz: então me invocarei, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Então, neste ano, irmão, que está se iniciando, foi mencionado ali na vigília sobre a vida de Daniel. E Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, né? Daniel era um homem de oração. Daniel foi um exemplo. E as pessoas ali dizem: nós não encontramos nenhum defeito nesse homem, né? A não ser que nós pega ele na sua religião, na sua crença, que foi aonde. Mas se a pessoa, se Daniel não fosse um homem de oração, talvez ele teria cedido a como muitos judeus foram levados e lá cedeu aos decretos, como é que se diz, ao que o rei designou. Só Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego não aceitou, né? Como é que diz, contaminar com tudo que o rei oferecia. Então, irmão, nesse ano precisamos orar, precisamos passar a invocar o nome de Deus, e com certeza Deus vai ouvir as nossas preces. Irmão, agora vamos, e o versículo continua dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, agora ir me buscar. Vamos ver o que diz Isaías 55 e o versículo 6. Vamos ver o que diz Isaías 55, né? E o versículo 6. Amém. E diz assim, Isaías 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Né? Então, irmão, a gente deve buscar o Senhor enquanto se pode achar. Né? O tempo vai passando, o tempo vai se abreviando, e a Bíblia diz: buscai. É o que o sábio Salomão quer dizer: se me humilhar, orar e me buscar. E tem que ser uma busca, como se diz, de coração, uma busca sincera, não só buscar de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, mas nos entregar, como ele diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque, irmão, vai chegar o momento que a Bíblia diz que eles vão correr de leste a oeste, norte a sul, procurando a palavra de Deus, e não vai mais encontrar. Hoje, irmão, a gente vê as pessoas, elas estão correndo atrás das coisas desta terra. Claro que de uma forma ou de outra, não é errado você trabalhar, você buscar seu pão, você cuidar da sua família, você fazer a sua parte, porque a Bíblia mesmo diz: nós vamos viver
do suor do nosso rosto. Então temos, mas para você ver, hoje as pessoas estão buscando fora do normal. As pessoas correm dia e noite e dia, né? E estão buscando as coisas do mundo, esquecendo da principal, que é buscar a Deus. Como Deus diz ali, Jesus disse para Marta, anda preocupada, inquieta com muitas coisas, e nada disso tem valor, mas Maria escolheu a melhor parte, né? Então eu creio que aqueles que estão buscando a Deus de coração, eles vão encontrar, porque Deus vai ouvir, amém? Vamos agora, irmão, e se converteu, o versículo 8 dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar agora e se converter dos seus maus caminhos, vamos ler Jeremias 36, versículo 7, irmão. Vamos ver o que diz aqui Jeremias, né, capítulo 36, né, e o versículo 7. Amém ou misericórdia? Jeremias, capítulo 36 e o versículo 7. Amém. Então, irmão, 36, verso 7 diz assim: pode ser que pelas suas humildes súplicas seja bem acolhida pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo, né? Então, irmão, a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, né? Porque aqui na época de Jeremias, né, as pessoas estavam vivendo nos caminhos errados, né? Então por isso que Deus disse no versículo, pode ser que as suas humildes súplicas seja bem acolhida ou atendida pelo Senhor, e cada um se converta dos seus maus caminhos, né? Então nós precisamos, muitas vezes a Bíblia diz, quando você tiver no caminho, você vai ouvir uma voz dizendo, ou quando você desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo, este é o caminho, e andai por ele, né? Então, hoje, irmão Valdemar, só anda no erro quem quer, né? Porque todos nós sabemos o caminho certo e o caminho errado, né? Então, para a gente não buscar caminhos que não estão de acordo com o que Deus pede, a Bíblia nos esclarece, né? Hoje muita gente diz, eu faço o que meu coração diz, eu faço do meu jeito, eu faço da minha maneira, mas não busca a palavra, mas não busca seguir o caminho, porque Jesus diz, tem um caminho largo e tem um caminho estreito, e cada um é que decide. O caminho largo, a Bíblia diz que é muitos que entram, mas o estreito, a Bíblia diz que é poucos que acertam com ele. Por quê? Porque hoje as pessoas não querem, às vezes, dar o braço a torcer, quer seguir do meu jeito, da minha forma, e a Bíblia diz, não, há caminhos que ao homem parece direito, mas no final dá caminho de quê? De morte, né? Então, irmão, vamos continuando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Então vamos ver o que diz aqui, irmão.
Segunda Crônica 6, versículo 27. Vamos ver o que diz aqui. Segunda Crônica 6, 27. É só voltar aí, irmão, uma página. Segunda Crônica 6, 27 diz assim, ó. Ouve tu no céu, perdoa o pecado do teu servo e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que a andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Né? Então, irmão, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. É o que o sábio Salomão diz aqui, ó. Ouve tu no céu e perdoa o pecado do teu servo. Quando você ora, humilha, busca, se converte, então Deus, Ele vai ouvir, Ele vai atender a nossa súplica, as nossas preces, como diz aqui, Ele ouve do céu, perdoa os pecados do teu servo e do teu povo. Então, a receita, irmão, é dada. Agora só precisamos a gente colocar em prática, né? Então, se o meu povo, agora então, irmão, continuando diz: perdoarei os seus pecados. Vamos ver o que diz Isaías 43, versículo 25, né? Isaías capítulo 43, né? E o versículo 25. Amém. Diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões ou pecado, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Amém? Então, quando o povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Irmão, vamos abrir também lá em Miqueias 7, 18 e 19, para a gente ver outra passagem falando sobre o pecado. Miqueias, né? Miqueias fica ali depois de Obadias, Jonas, aí vem Miqueias 7, versículo 18 e 19. Amém? 7. Capítulo 7. Amém. 18 e 19 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, e que perdoa a iniquidade e o pecado, e esquece das transgressões do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e agora o que? Sararei a sua terra. Irmão, vamos ler aí Êxodo 15, versículo 26, né? Vamos ver então o que Deus vai fazer se o meu povo, né? Êxodo capítulo 15, versículo 26. Amém. Diz assim, 15, versículo 26, ó. E disse: se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus,
e fizerem o que é reto diante dos teus olhos, e derem ouvido a seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Então, se nós nos humilharmos, se nós buscarmos Deus, Ele vai sarar a nossa terra. A Bíblia diz que Ele não vai mandar nenhuma das enfermidades que Ele mandou naquela época lá no Egito. Irmão, vamos também ler Jeremias, 30, versículo 17. Vamos ver o que diz aqui também. Jeremias, capítulo 30, e o versículo 17. Amém. Diz assim: porque te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois se chamaram a repudiada, dizendo, e Sião, já ninguém pergunta por ela. Amém? Então, irmão, Deus diz que vai restaurar a nossa saúde. Amém. Se nós buscarmos, e só para terminar, irmão, vamos ler 2 Reis 2:21, e com esse aqui a gente concluímos 2 Reis, capítulo 2, versículo 21. Amém. Diz assim: então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela e disse, assim diz o Senhor, tornei saudável essas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Amém? Então Deus, Ele sarou, o versículo, irmão, 22 diz, ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu que tinha dito. Então Deus sarou aquelas águas ali, elas estavam poluídas. E quando Eliseu chegou, que lançou sal nela, Deus sarou, Deus curou. E ela está, diz a Bíblia, que ela está pura até o dia de hoje. Que Deus, irmão, nos ajuda a orarmos, a nos humilharmos, a buscarmos, a nos convertermos esse ano, a abandonar nossos caminhos. Então, com certeza, Deus vai ouvir as nossas preces, Deus vai sarar e com certeza nós viveremos aqui até o dia que Ele nos conceder. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajuda, que nesse ano a gente possa buscar mais a presença do nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Amém. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela mensagem que o Senhor colocou em nossos corações. Deus eterno, muito obrigado porque o Senhor sabe que nós precisamos a cada dia, Senhor, reconhecer a nossa dependência de Ti. E não tem como, Senhor, nós vivermos neste mundo, como diz a Bíblia. Jesus disse, eu sou a videira e vós sois os ramos. Todos os ramos que estiver ligado em mim, esse dá muito fruto. Que nós possamos estar conectados, que nós possamos buscar cada dia a Tua presença, que nós possamos cada dia nos humilhar, que nós possamos buscar fazer a Tua vontade e cada dia, Senhor Deus, nos preparar
para que a promessa do Espírito Santo seja derramada sobre a igreja, sobre o teu povo, Amém. para nós terminarmos esta obra em cima deste planeta. Amém. Pai eterno, leva-nos em paz, abençoa, Senhor, a nossa família, que o Senhor Amém. cuide deles, ajude que cada dia eles possa perseverar, possa se firmar e tomar decisões, mas que o Senhor opere um milagre de acordo com a tua vontade. Amém. Nos dá uma semana de paz, nos livra, ó Deus, de todos os acidentes, de todos os empecilhos, de todos os perigos que a gente não pode saber, mas que o Senhor, ó Deus, também permaneça abençoando a nossa vida e que nós possamos continuar, ó Deus, reconhecendo que só em Ti somos mais do que vencedores. Amém. Pai eterno, concede aqui, ó Deus, traga pessoas sinceras para a Tua casa, para a Tua igreja, pessoas que queiram realmente servir em espírito e em verdade, mas também nos utilize como instrumento, nos leve em busca, Senhor, das ovelhas perdidas aqui, ó Deus, neste lugar, como diz, Senhor, teu servo Abraão. Será que não tem 50 justos? Não tem 40? Não tem 30? Não tem 20? Não tem 10 justos aqui nessa localidade? Que a gente não possa ir em busca dessas almas, mas que o Senhor nos leve somente em pessoas que seja sincero e que queira, Senhor Deus, Amém. se preparar para a breve volta de Jesus. Leva-nos em paz nesse momento, nos dá uma noite de sono, nos livra enquanto dormimos e nos protege. E eu te peço, Senhor, que derrama a chuva serôdia sobre nós, a porção dobrada do Espírito Santo, para terminarmos a Tua missão e ver o Senhor voltando na nossa geração. Amém. Obrigado por tudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Amém.